Oi, estudante, tudo bem? Eu sou a Ju, professora de Biologia aqui do curso Enem Gratuito. Dando continuidade aos nossos estudos sobre citologia, a gente vai ver hoje as organelas citoplasmáticas. Antes de a gente falar das organelas citoplasmáticas, não esquece de dar uma olhadinha aqui no vídeo sobre membrana plasmática que vai aparecer no card. Ele é bem importante para a gente entender a célula de fora para dentro e ver todas as estruturinhas da célula para você se dar bem no seu Enem e no seu vestibular. Vamos começar então a falar das organelas citoplasmáticas. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, o que é citoplasma? O que é citosol? Quando a gente desenha lá as células, as estruturas básicas da célula, a gente tem um círculo por fora, um círculo por dentro. A estrutura que se localiza entre a estrutura de fora, a membrana plasmática, e o núcleo, que é a bolinha interna, é o citoplasma. Então, o citoplasma é uma estrutura que vai estar preenchendo a célula e ajudando também a dar um pouquinho de forma para a célula. O citoplasma ele vai ser composto por água com várias substâncias dissolvidas, substâncias orgânicas e também inorgânicas. Então, sais minerais, proteínas vão estar dissolvidas ali nessa estrutura, dando forma e consistência ao citoplasma. E dentro do citoplasma vão acontecer vários eventos. No caso das células procariontes, que são aquelas que não têm núcleo, o próprio DNA vai estar misturado ali naquela região do citoplasma da célula. E tudo que for de reação química que for acontecer, vai acontecer no próprio citoplasma. Nas células eucariontes também acontecem algumas reações químicas no próprio citoplasma. Porém, muitas coisas também vão acontecer dentro do que a gente chama de organelas citoplasmáticas, que são delimitações, regiões da célula, onde vão acontecer eventos específicos. Essas organelas, a maior parte delas é composta por membrana. Então, delimitações membranosas no interior da célula com funções específicas. Mas existem também são outras organelas que são formadas de outras substâncias. No caso das células eucariontes, a gente vai encontrar todas essas organelas que nós vamos falar aqui. No caso das células procariontes, a única organela presente vai ser o ribossomo. E por que isso? Porque o ribossomo dessas que eu listei aqui é uma das poucas organelas que vai ser feita somente de RNA ribossômico e não de bolsa citoplasmática, que é uma característica somente de células eucariontes. Então vamos falar desses outros componentes. Os ribossomos. Quem que são os ribossomos? Os ribossomos, como eu acabei de falar, são organelas formadas por RNA ribossômico. Então, é uma tira de RNA dobrada sobre si mesmo, formando uma estrutura 3D. Esses ribossomos eles são formados de duas subunidades, a 40S, que é um pouquinho menor do que a 60S. E eles vão estar em grande número em todas as células. E também, como eu acabei de falar, nas células procariontes, não se esqueça disso. Qual é a função do ribossomo? O ribossomo ele lê o RNA mensageiro que está vindo lá do núcleo com uma mensagem, uma instrução de produção de proteína. Então, ele lê essa mensagem e produz proteínas a partir dela. Esses ribossomos, eles podem ser encontrados isolados, né, dentro do citoplasma, ou eles podem ser encontrados ainda aderidos a uma outra organela que a gente vai ver daqui a pouco, que é o retículo endoplasmático rugoso. Não te esquece, está presente tanto em células procariontes quanto em células eucariontes, porque ela produz proteínas. Seguindo aqui, a gente tem os chamados centríolos. Os centríolos são formados de estruturas chamadas de microtúbulos, que são proteínas em formato de tubinhos. Eles são formados por 27 microtúbulos em 9 conjuntos de 3 tubinhos cada um. Eles vão formar 2 conjuntos concêntricos que vão ficar na região próxima do núcleo na maior parte do tempo da vida da célula. Porém, quando essa célula começa a se dividir, ela vai fazer uma duplicação do número de centríolos, vai ficar com 2 pares de centríolos, e esses centríolos vão migrar para polos opostos nas células, especialmente quando a gente está falando aqui de célula animal. O que o centríolo vai fazer? Ele vai funcionar como se fosse a base de um cabo de guerra. Ele vai juntar os fusos que vão fazer a divisão dos cromossomos e puxar os cromossomos em grupos para cada lado da célula. Então, ele vai ter a organização, vai se fazer a organização da divisão celular. Além disso, nós temos também os cílios e flagelos. Os cílios e flagelos são prolongamentos feitos por microtúbulos que empurram a membrana plasmática para fora, formando cabelinhos na célula. Os cílios, eles vão ser bem parecidos com cabelinhos mesmo, como se fossem pelinhos em volta da célula, são bastante numerosos. E, em geral, eles têm a função, no caso de seres vivos unicelulares, de fazer o deslocamento desses seres vivos na água. Eles vão ter um batimento como se fosse um remo, batendo de um lado para o outro para impulsionar o ser vivo no meio aquoso.
No caso dos seres vivos pluricelulares, a gente também pode encontrar células ciliadas, como por exemplo que a gente encontra revestindo a nossa traqueia. No caso da nossa traqueia, os cílios não vão ter função de movimentar essas células, uma vez que elas estão fixas no tecido, mas eles vão ter a função de ajudar a filtrar, capturar partículas de sujeira, de poeira que estejam suspensas no ar que a gente está respirando. E os flagelos são prolongamentos também da membrana, como eu falei, só que eles são prolongamentos bem mais compridos do que os cílios. Enquanto a gente tem centenas de cílios numa célula unicelular, que vai usar para nadar, né? A gente vai ter de 1 a 10 flagelos presentes nas células unicelulares. E para que serve esse flagelo? Também para locomoção. Como eu falei, eles são muito mais compridos que os cílios e em vez de ter movimento de remo, como é o caso dos cílios, a gente vai encontrar um movimento na forma de hélice, que vai puxar a célula e deslocá-la. Além dos cílios e flagelos, também podemos citar nas células eucariontes a presença do retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele forma um labirinto de membrana, de dobras membranosas no interior da célula, geralmente mais próximo do núcleo e vai se afastando dele. Esse retículo endoplasmático, a gente vai classificar ele em 2 tipos, que é o liso e o rugoso. O retículo endoplasmático liso é aquele que ele não vai ter nada aderido a ele, não vai ter pontinhos quando eu olho ao microscópio eletrônico. Ele é totalmente lisinho, só vai ter membrana dobrada sobre si mesmo. E o que vai acontecer no interior dessa organela? Ele vai produzir algumas substâncias, como algumas lipídios que vão ser produzidos ali e ser mandados para outras partes da célula. Além disso, dentro do retículo endoplasmático, a gente tem também enzimas que vão ajudar a desintoxicar a célula quando ela recebe muitas substâncias tóxicas que ela precisa degradar. Então, isso vai acontecer também dentro do retículo endoplasmático liso. E temos ainda o rugoso, ou também chamado de granuloso. Esse retículo endoplasmático granuloso, ele é granuloso porque quando a gente olha ao microscópio, ele parece áspero. E o que dá essa aparência áspera a esse retículo? É a presença de ribossomos aderidos às suas paredes. Então, para que ele serve? Como ele tem ribossomo, a principal função vai ser fazer proteínas. Então, é um centro de produção proteica no interior da célula. Seguindo, então, aqui a gente tem o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Essa organela ela vai ser formada por vários sacos, né? Como se fossem saquinhos empilhados, e que vai ter como principal função organizar a secreção dentro de uma célula. Por exemplo, digamos que eu tenho uma célula de glândula mamária, que vai ter produção de proteínas e gorduras lá no retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático manda para o complexo de Golgi suas produções e esse complexo de Golgi vai empacotar, né, esse leite formado por essas diferentes substâncias para mandar para fora da célula. Então, a principal função do complexo de Golgi é fazer o empacotamento para secretar substâncias de uma célula. Uma coisa bem importante de tu lembrares, as organelas elas vão ter diferentes números de organelas dependendo do tipo de célula. Então, o complexo de Golgi está presente em todas as células eucariontes do teu corpo, todas as células do nosso organismo. Só que existem células que vão ter mais complexos de Golgi do que outras células, como por exemplo, que eu falei para vocês, as células secretoras. Quanto mais é uma célula envolvida com a secreção de substâncias, mais complexos de Golgi vai ter. A mesma coisa, quanto mais for uma célula envolvida na quantidade grande, que precisa ter grande quantidade de proteína para funcionar, como uma célula muscular, maior o número de ribossomos para suprir essa necessidade de produção de proteínas. Temos ainda aqui também os lisossomos. O que são lisossomos? Lisossomos são bolsas no interior dessa célula que vão guardar enzimas digestivas. No caso de células, de seres vivos unicelulares, ela muitas vezes é muito importante, por quê? Porque muitos seres vivos unicelulares só fazem digestão intracelular. Um exemplo é a ameba. A ameba, ela precisa se alimentar, ela fagocita outras células, como por exemplo uma bactéria. Para ela conseguir aproveitar os nutrientes dessa bactéria, ela precisa digerir ela dentro da própria célula. Quem que vai fazer isso? Os lisossomos, que vão conter essas enzimas digestivas, vão jogar essas enzimas sobre a bactéria e quebrá-la de modo que a célula, a ameba, consiga aproveitar esses nutrientes. No nosso organismo, todas as nossas células vão ter lisossomos. Como a gente faz digestão dentro do nosso intestino, né, nossa digestão extracelular, a gente não precisa tanto dos lisossomos nessa questão de digestão. Mas, por exemplo, os nossos macrófagos, que são células de defesa, eles também podem fagocitar substâncias como as amebas fazem para defender o nosso organismo. Daí vai entrar os lisossomos. E os lisossomos também podem fazer outros processos não tão famosos, como é o caso da apoptose. Quando uma célula está muito velha,
vários lisossomos podem se estourar naquela célula, matando a célula para que ela seja para que aquele tecido seja renovado. Ou, por exemplo, no caso dos girinos, né? O girino ele vai perdendo o rabinho à medida que ele vai se desenvolvendo. Para essa perda desse rabinho, nós temos também a ação dos lisossomos nesse processo de apoptose. E a gente tem também ainda um processo chamado de autofagia, que é quando os lisossomos começam a digerir outras organelas celulares no interior da célula. Organelas essas que já perderam sua função, que estão muito velhas, então o lisossomo vai e digere, no processo autofágico. Ou como a autofagia, a palavra significa como se fosse se autocomer, se autoalimentar. E por último, nós temos os vacúolos. Os vacúolos existem vários tipos diferentes. Eles são basicamente bolsas que vão armazenar alguma coisa. Nas células vegetais, a gente pode ter vacúolos de suco celular que vão armazenar água, podemos ter vacúolos que acabam ganhando o nome de amiloplastos, porque eles reservam amido, e assim por diante. Mas tem um caso bem interessante de vacúolo, que são os vacúolos pulsáteis, que são encontrados principalmente em protozoários de água doce, como o paramécio. Por conta de um processo osmótico, nesses seres vivos de água doce, a água fica entrando constantemente. E o vacúolo pulsátil vai fazer o quê? Ele vai expulsar o excesso de água que está entrando o tempo todo dessas células. Então ele se contrai, por isso pulsátil ou contrátil, e expulsa a água para fora da célula. É como se fosse um baldinho numa canoa furada. E por enquanto era isso. Espero que essa aula tenha te ajudado bastante. A gente vai ter uma próxima aula ainda para falar sobre mitocôndria e também sobre cloroplasto, porque eles são organelas citoplasmáticas muito específicas. Então, preciso de uma aulinha especial para eles. E se tu tiveres alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo que eu vou te responder e vou te ajudar. Era isso, um beijo para ti.